Boa noite, professor. Aqui quem fala é Pedro. Eu, junto com o João Gabriel, né, viemos agora apresentar nosso robô, né, que foi o que a gente conseguiu desenvolver aí nesses primeiros momentos da disciplina, certo? Começar pela movimentação, né, e aí contextualizando, a gente sentiu uma certa dificuldade de aplicar algumas estratégias de movimentação devido a algumas coisas do próprio jogo, né? Então, o robô, ele nasce aleatoriamente na arena, né? E, além disso, o jogo funciona no loop, né? Então, vários dos eventos ocorrem ao mesmo tempo e as nossas estratégias iniciais estavam o tempo inteiro conflitando. Então, o simples fato da gente apontar o canhão para o inimigo, às vezes quebrava a nossa movimentação e a gente ficava batendo com a parede, enfim, colidia sem parar e morria. Isso foi uma coisa que a gente corrigiu ao longo do caminho, né? E aí agora eu apresento a nossa primeira estratégia, né? Que eu tenho ela como uma certa heurística. E ela foi até implementada com certo sucesso, né? Assim, essa primeira estratégia é sempre movimentar o robô para o meio da arena, independente de onde ele tenha nascido, né? Então, é isso. A gente escolheu uma coordenada, né? Que no nosso caso é 400 por 300. E sempre que o robô nasce, a gente vai pro meio dela, independente de qualquer coisa, essa é a nossa primeira estratégia. E aí, como o jogo funciona como um loop, né, a gente precisou criar uma variável, como se fosse uma flag, que controla se a gente chegou ao meio da arena ou não, para que a gente não ficasse indo pro meio da arena infinitamente, né, que colocaria a gente até em certa desvantagem. E além disso, também, de vez em quando, a gente nascia já virado para a parede, então a gente teve que colocar mecanismos para evitar que a gente batesse contra a parede, tá? Então é isso, a coordenada que a gente escolheu foi 400 por 300. E aí, assim, o racional e o conceitual, né, de como a gente implementou isso, né? A gente usou o cálculo do arco tangente, né, entre a nossa posição inicial e a coordenada de destino. Daí a gente recebe um ângulo, né, na verdade. A gente nasce numa posição, a gente tem a posição que a gente quer ir, a gente faz o cálculo da arco tangente, né, que entre nós é uma reta, então a gente pega o ângulo é, o ângulo que a gente deseja virar, e com isso a gente pega a diferença, né, entre o ângulo que a gente recebeu pelo arco tangente e o ângulo pelo qual a gente já nasceu apontado, a gente tira essa diferença e faz o robô girar nessa diferença sempre à direita, e aí ele fica de cara com o ponto que a gente quer, que é a coordenada 400 por 300. Depois da gente já ter o robô girado pro ponto de destino que a gente quer ir, a gente faz meio que um cálculo de hipotenusa. A gente calcula um triângulo entre a nossa posição atual, a diferença entre o eixo x e y da nossa posição com o eixo x e y do ponto que a gente quer ir, 400 por 300, e o próprio ponto que a gente quer ir, que é o 400 por 300. Então a gente faz meio que um triângulo, e aí a gente usa o cálculo da hipotenusa para descobrir o quanto que a gente tem que andar até chegar ao ponto de destino. Com isso, como a gente já estava faceando o ponto de destino, agora é só andar para frente e a gente invoca, né, esse comando para o robô para ele sempre ir para frente, e aí ele chega lá no ponto de destino. E a partir daí, tendo essa primeira estratégia implementada, começa o nosso loop de movimentação. Essa primeira estratégia ela acontece uma vez só, a gente sempre vai para o meio uma vez só. E a partir daí a gente começa com o nosso loop de movimentação, né? A gente tem uma função chamada movimenta, que basicamente ela comanda o robô que ele ande 1000 pixels para frente, sempre, enquanto gira o canhão em busca do robô adversário. A gente coloca também uma condição, né, que a gente aprendeu que é possível colocar condições no robô, que ele detecta, ele fica lá ouvindo sempre que o robô está a menos que 150 pixels de uma parede. E caso isso seja positivo, ele gira sempre para a direita em 130 graus e avança para frente. Isso faz com que ele sempre evite a parede, porque, de certa forma, ele estava indo
em direção à parede, gira 130 graus e aí vai para frente, né? E aí ele sai da direção da parede. Se por um acaso ele tiver numa quina e o tanto que ele andar facear de novo uma outra parede, ele vai fazer a mesma coisa, vai girar 130 graus e avança fugindo da parede. Isso faz um comportamento meio que quase de um quadrado, de um retângulo, e isso vai ser bom para a gente, porque à medida que a gente faz esse quadrado, a gente está se esquivando do oponente e a gente está também se movimentando e procurando pelo oponente a todo tempo para efetuar o tiro. É, tá, aqui é o ataque. Ainda sobre a movimentação, né? A gente ainda tem o loop de 1000 pixels, né? Que aí, o que que acontece? Ele sempre vai para frente, encontra uma parede, vira, e aí anda mais 100, mais 1000 pixels, encontra uma parede, vira. Isso nas nossas batalhas que a gente fez com que a gente evitasse sempre as paredes e também o inimigo, o que nos dá uma vantagem muito boa, né? É, Não perde vida, né, contra nessas colisões. exatamente, a gente evita colisões e a gente faz com que o robô inimigo, principalmente, gaste bastante tiro, tentando nos acertar. Isso nos dá certa vantagem, né? Porque a gente sempre está fugindo, está mirando e está atirando. Agora eu vou passar para meu amigo João, ele vai falar sobre ataque e sobre também colisão com outros robôs. Pronto. Boa noite, pessoal. Vou continuar aqui falando da parte do ataque. Bom, aqui na parte do ataque, logo após o robô executar essa movimentação inicial, né, que ele parte para o centro da arena, né, que Pedro explicou, o robô ele vai fazer a varredura do mapa, né, então ele vai calcular o ângulo ali absoluto do inimigo em relação à sua própria posição dentro da arena, né? Então ele faz isso, ele soma o ângulo do próprio robô, né? Com o ângulo do inimigo na varredura, né? Então a gente usa ali um Get Head Radiance, que aí pega o próprio ângulo, e usa um Get Bearing Radiance, que pega o ângulo do inimigo. Aí ele vai fazer essa soma, né? E aí ele vai calcular ali a posição do inimigo na arena, né? Em relação a seu próprio ângulo. E para alinhar o canhão, ele fazendo esse cálculo do ângulo da posição do robô inimigo, do rival, ele vai precisar alinhar o canhão, né? Para alinhar o canhão, ele vai calcular justamente a diferença de ângulo da orientação dele e da direção, no caso, a orientação do canhão para a orientação absoluta do inimigo também, né? E isso também é feito subtraindo o ângulo atual que o canhão se encontra, né? Ou seja, ele não vai estar com o ângulo virado para o inimigo ainda. Então a gente vai pegar aquele ângulo atual que o canhão se encontra e diminuir pelo ângulo da posição do inimigo no mapa, né? Isso a gente pega também pelo Get Gun Radiant Radiance, né? O ângulo absoluto do inimigo. Então a gente no caso, subtrai um pelo outro, né, o ângulo atual do canhão com a posição do inimigo no mapa, e aí a gente consegue virar o canhão para o inimigo. Uma forma também mais eficaz de a gente fazer isso é usando também o método Util's Normal Relative Angles, que a gente usou no código, né? Que é que ele faz? Ele vai girar o canhão de forma mais eficiente, no caso, pela menor distância entre a posição atual do canhão e o ângulo que o inimigo se encontra na arena, né? Para ele não ter que dar uma volta, um 380 até chegar na posição do inimigo, ele vai buscar o ângulo menor, né, entre a posição atual do canhão e a posição do inimigo para poder otimizar aí essa distância que o canhão vai girar para começar a efetuar os disparos, né? Em seguida, a gente vai calcular também ali a determinar ali o poder do tiro que a gente vai utilizar, né? Que é justamente usando o Firepower. E ele funciona aqui determinando, né, justamente a distância que o inimigo está. Se a distância, no caso aqui a gente setou, se a distância for menor ou igual a 150 pixels, e se a energia tiver maior ou igual a 30, a gente vai dar um disparo ali de 2.5. A gente não quis botar 3 para poder não perder tanta vida ao dar um disparo que é muito lento. Então, assim, além de da gente setar o 2.5 como o tiro mais forte, se ele tiver com a vida menor que 30, ele também não vai efetuar o disparo de 2.5, ele vai efetuar o disparo padrão para também não poder não estar perdendo vida já com vida baixa, né?
Caso contrário, né, se ele tiver uma distância superior a 150 pixels, ele vai dar o disparo normal de 1.5, né, que é o padrão que a gente definiu, que aí, depois se calcula esse firepower, a gente vai chamar o set fire para poder dar esses disparos, né. Seguindo, a gente também vai ter assim, a reação às colisões, né, em relação ao inimigo. Passe aí, por favor, Pedro. Pronto. Só explicando aqui o exemplo do GIF, a gente repara ali a colisão logo entre o Crazy e o alvo, né? Que é no caso aí, nosso robô aí é o alvo no mapa, né? A gente usou aí o método já da documentação do robô mesmo, o On-Hit Robot, né? Que ele vai reagir justamente de maneira diferente ali, dependendo da posição do inimigo. Aí o que, é que a gente pensou? O inimigo estando à frente do robô, né? Ou seja, se ele estiver ali num ângulo de impacto ali entre menos 90 e 90 graus em relação à orientação do próprio robô, ele vai girar à direita, 90 graus à direita, e ficar, para evitar ficar preso com o inimigo. A gente percebeu que algumas vezes o robô ficava travado com o inimigo, ou então entre o inimigo e a parede, né? Então, se o robô tiver à frente ali, o impacto acontecer, ele vai girar primeiramente 90 graus à direita, né? Pelo turn right, que a gente faz essa movimentação. Em seguida, ele vai dar um back de 100 pixels. E aí, se a gente vê ali ó, no GIF, o momento que ele colide, né? Primeiro, o robô gira no seu próprio eixo ali, 90 graus à direita, se você olhar o robô alvo, né? E aí, logo após, ele vai dar um back de 100 pixels para recuar, né? Para tomar distância, né? Isso aí vai evitar que ele fique colidindo ali continuamente com o inimigo e perdendo vida sem necessidade. Depois disso, ele vai avançar mais 100 pixels ali para poder se afastar do inimigo pelo arred. Ó, se você ver, ele dá um back de 100, depois segue 100 à frente. Finalizando, aí a gente chama novamente o método movimenta, né? Que foi o que Pedro explicou à frente, né? Ele vai executar essa digamos assim, esquiva do robô depois da colisão, e depois ele chama novamente o método movimento justamente para poder continuar a varredura do mapa, os desvios, né, dos tiros e efetuar também os disparos. Boa. Eu acabei não conseguindo mostrar, né? Mas o nosso método de movimentação, ele basicamente funciona dessa forma. Eu apresentei, estava num slide diferente, mas enfim, a movimentação ele serve observe que ele consegue fugir de todas as balas, ao mesmo tempo que ele também evita as paredes, né? Então, quando a gente tem um robô que ele fica parado, atirando, ele não se movimenta tanto, isso é muito útil, porque a gente está sempre se movimentando, sempre fugindo dos projéteis, né? Fazendo com que o robô adversário perca pontos por estar errando, e ainda assim a gente não perde ponto, porque a gente não está se batendo na parede. Então, logo após a colisão também, a gente faz esse mecanismo de movimentação, que é um mecanismo que ele funciona durante todo o jogo, que é evitar paredes e fugir de projéteis e caçar o inimigo. Então, com isso, a gente finaliza. Aqui tá algumas referências que a gente acabou colhendo durante o desenvolvimento do robô. A gente teve algumas dificuldades, acredito que todo mundo que lidou com o Robocode pela primeira vez agora teve essas dificuldades, mas a gente teve bastante dificuldade com movimentação e é algo que a gente está vendo para melhorar e para fazer um robô um pouquinho mais competitivo. E essas são as nossas heurísticas, esses são os nossos comportamentos e estratégias para que a Exato. gente consiga vencer os robôs adversários. Pronto. Só levantando também um pontinho de melhoria que a gente está buscando, que a gente não conseguiu ainda, mas a gente conseguia em alguns cenários, mas a gente quebrava esse comportamento com outros, a gente conseguir travar nosso scan no inimigo, né? Ou então diminuir ali a varredura em relação à posição do inimigo, para poder não errar tantos tiros, né? A gente conseguiu fazer em Sim. alguns momentos, mas acabava que o comportamento da movimentação mudava, então a gente no momento não compensou para a gente manter esse comportamento. Ali, hoje ele dá um 360, né, para fazer uma nova busca. A gente quer reduzir isso aí de alguma forma para o ângulo de varredura fique, para que o ângulo de varredura fique menor, né, sem comprometer nossa movimentação. É Isso isso. aí. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Estamos enviando aí para o senhor esse vídeo. Valeu, Obrigado. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.